24 horas de louvor e adoração. Toque de adoração. Vem aí a nossa reflexão da manhã. Jovem Gospel. Hoje vamos refletir na palavra de Deus, na leitura de Gênesis capítulo 45, né? Vamos falar sobre fiel em todas as circunstâncias, né? Em toda prova. Passamos por diversas tentações, também passamos por diversas provações, mas como está a nossa conduta, né? Estamos firmados, estamos com aquele compromisso firmado que fizemos com o Senhor? Deus é fiel e nós estamos sendo fiel a Ele também? Vamos ler então em Gênesis 45. Assim diz a palavra do Senhor. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se finjam, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partiram, disse-lhes: não briguem pelo caminho.
Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Que bom uma leitura como essa, né? Que alegria a gente poder ler e ter essa satisfação de ver uma história de vitória, né? De alegria. No versículo 26, ele deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Essa é uma palavra muito forte para a gente poder pensar o seguinte: a trajetória de José não foi fácil para chegar nesse ponto, até onde ele está como governador, como segundo no Egito, né? Agora você para um pouquinho e pensa: se José tivesse sido infiel com Deus, a história seria diferente, mas ele tinha um compromisso com o Senhor. Deus se agradou de José. Nós enfrentamos muitas dificuldades, meus amigos, na nossa vida. Provações, tentações, somos testados de várias formas. Mas o que deve permanecer em nossos corações é a fidelidade a Deus, porque Deus vai nos honrar. Pode ser que demore um pouco, amanhã, depois, a gente não sabe. Pode ser que nós teremos só a vida eterna que virá pela frente, passaremos por aqui com muitas dificuldades. Mas que bom saber que temos a companhia de Deus conosco e que Ele continua sendo fiel a nós. Embora as dificuldades que enfrentamos são passageiras, Deus continua sendo sempre fiel. José é um jovem que foi afastado da sua família, pelos seus irmãos, pela inveja. Assim somos testados também nesses dias de hoje, como servos do Senhor. Falamos ontem sobre isso, né? De pessoas que muitas vezes nós perdemos amizades por causa do amor de Cristo, por ser escolhidos do Senhor, por escolhermos ser fiéis a Deus. A Bíblia registra a conturbada história de José do Egito, mostrando que Deus trabalha mesmo nas horas mais escuras da vida de alguém. E então nos desafia a viver com a mesma certeza que sustentou esse jovem, filho favorito de seu pai. José era odiado por seus irmãos, que quando tiveram oportunidade, o venderam a comerciantes ismaelitas. Assim José acabou como escravo de Potifar, capitão da guarda do faraó e rei do egípcio. Ali mostrou-se íntegro e Deus lhe concedeu sucesso em todo o seu trabalho. A presença do Senhor em sua vida fez toda a diferença. Por isso, ao ser assediado pela esposa de Potifar, José não cedeu, mas conseguiu escapar, fugindo de uma tentação, da pressão de fazer algo que se sabe ser errado. Não é covardia, mas sabedoria. O Novo Testamento recomenda: mantenham-se afastados de toda forma do mal, como está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Também diz que fuja da imoralidade sexual, como está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. José sabia que aceitar a proposta da mulher de Potifar seria uma ofensa a Deus, e ele preferiu desagradar sua patroa do que ser reprovado pelo Senhor. De prova em prova, José manteve-se submisso a Deus, soube suportar o sofrimento, confiando no Senhor, e assim foi aprovado. Como resultado, recebeu responsabilidades ainda maiores, como governador de todo o Egito, como nós lemos aqui agora há pouco, a Eliana leu. Se tornou grande no Egito, ao ponto de trazer toda a sua família e ser responsável de salvar toda aquela sociedade, aquelas pessoas na sua época. Nosso desafio é ser fiéis a Deus. Em todas as circunstâncias que passamos, devemos continuar fiéis ao Senhor, em toda a nossa vida. É o que o Senhor espera de seus filhos em resposta à sua própria fidelidade, que a toda prova, Senhor Deus enviou Jesus Cristo para nos dar a vida eterna. Jesus foi fiel ao Senhor, cumpriu a sua missão. Agora cabe a nós mantermos fiéis também ao Senhor. Se tiver passado por dificuldades, não sei qual é a sua vida nesse momento, não duvide do amor de Deus. Quando as tentações vierem, as provações, clame pela ajuda de Jesus.
Resista a todas as suas com todas as suas forças, né? Peça a Deus. O seu Espírito Santo está disponível para você hoje a vencer as tentações, a suportar as provações. Aproveite a oportunidade que você tem de mostrar a Deus que você é fiel a Ele. Em dias de que tudo está difícil, aproveite a oportunidade para ser fiel. Traga sempre em memória o bem que o Senhor fez por você no dia que você estiver em situação melhor do que você está passando hoje. Saiba que foi Deus que permitiu você chegar onde você está. Porque para nós, muitas vezes, nós queremos estar bem, em condições, passamos por dificuldades, e quando conseguimos o favor de Deus, conseguimos melhorar nossa situação, já esquecemos do Senhor. Nós devemos sempre ser gratos a Deus e praticar o que é certo, amando a Ele de todo o nosso coração. Nós olhamos para a sociedade que vivemos hoje. Quantos jovens estão se perdendo em meio aos desejos desenfreados? Pessoas que cometem coisas que desagradam a Deus simplesmente por prazer e esquecem que um dia Deus pedirá contas de nós. Também perdem a oportunidade de ter a companhia de Deus na sua caminhada aqui na terra. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 1: portanto, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos visíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. No versículo 22 diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homens mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Nós lemos esse texto aqui de 2 Coríntios, na verdade de Romanos, capítulo 1, versículo 18. E nós podemos também pensar como foi a história de José. No final, como a Helena leu agora, a aprovação que ele teve, levando carruagens do Egito para buscar os seus familiares, suas mulheres, seus filhos, seu pai, enfim, trazer toda a sua família para morar com ele no Egito. A diferença de sermos aprovado ou desaprovado é muito grande. E cabe a nós receber esse título, né, e ter a aprovação de Deus, porque as tentações e as dificuldades, elas virão na nossa vida. Mas cabe a nós suportar tudo isso, confiantes que o Senhor está no controle e o Senhor está nos acompanhando. Em Deuteronômio 7, versículo 9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números capítulo 23, versículo 19. Nós nesse tempo temos uma oportunidade de nos apresentarmos a Deus
e aproveitar as circunstâncias que estamos passando para termos a sua aprovação. Lemos em Romanos, quando Deus deixa a geração solta, para se perderem com as suas más escolhas. Mas também Deus está acompanhando aqueles que estão lutando para serem aprovados por Ele. Deus está nos acompanhando. Decida hoje o que você quer fazer, ter a aprovação de Deus, abrir mão desses desejos desse mundo que tenta te levar para o inferno e se aproximar de Deus, tendo a sua aprovação em meio às dificuldades da vida que a vida coloca à sua frente. Seja fiel, aprenda a entender que as dificuldades virão, as provações virão, as tentações virão, mas tudo isso é para o teu crescimento espiritual, se você saber lidar com tudo isso que vier sobre você. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a orar, apresentar tua vida a Ele. Se as provações virem a você, saiba que não vem tentação além do que possamos suportar. Deus é fiel, Ele não vai deixar você sucumbir no pecado se você tiver o coração desejoso por a sua presença. Oh Senhor,